Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical, mas eu gostaria de introduzir essa escola dominical orando a favor de todos aqueles que estão enfrentando o Covid-19, orando pelas famílias enlutadas, orando também nesta manhã pela vida da nossa irmã Dione, da primeira igreja presbiteriana de Carangola, esposa do nosso presidente, o presbítero Décio Cancela. Ela está internada desde ontem, orando também a favor do seu Augusto Furtado Pereira, é avô da Tarce, amiga da Alexandra, idoso, está hospitalizado no Hospital São Paulo. Então vamos estar orando por essas vidas, dentre tantas que com certeza carecem do cuidado divino na manhã desse dia. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco e nos conceder a graça de mais esse dia. O Senhor nos permite estarmos aqui lúcidos, prontos para adorarmos a Ti e aprendermos a Santa Palavra. Entregamos aos Teus cuidados a nossa irmã Dione, pedimos a Tua bênção rica sobre a vida dela, ó Deus, sustenta a Tua serva em todo o tempo, que não falte, ó Deus, coisa alguma, que em breve ela possa estar totalmente recuperada na sua saúde. Também, ó Deus, toma a vida do seu Augusto nas Tuas mãos. Abençoa a vida de sua neta, Tarce, de seus familiares, que todos possam estar bem firmados em Ti neste momento de enfermidade. A nossa oração é que o Senhor possa restabelecê-lo ao convívio da sua família com a saúde totalmente restaurada. Também entregamos Teus cuidados, famílias enlutadas, especialmente por esse vírus terrível que impede até mesmo a despedida das pessoas que amamos. Também por aqueles que estão enfermos, ó Deus, os leitos de hospitais, esse momento tão complexo pelo qual passa o mundo. Deus bendito, assim oro a Ti. Também peço a Tua iluminação e instrução para o estudo que ora faremos. No nome santo do Senhor Jesus, oramos. Amém. Eu quero convidar você a abrir a Escritura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, os versículos de número 17 até ao de número 38. Nosso tema dessa escola bíblica dominical é presbiterato, uma obra notável. Semana passada nós falamos sobre o diaconato, uma obra maravilhosa da graça de Deus. Hoje, o presbiterato, uma obra notável. Atos 20, versículo 17 em diante, diz assim a palavra de Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com eles, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho,
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Meus irmãos, esta manhã nós estudaremos sobre o presbiterato. 3 irmãos presbíteros estão com seus mandatos a vencer. Os oficiais, diáconos e presbíteros têm os seus mandatos, de acordo com a nossa Constituição, definidos para um período de 5 anos. E os irmãos presbíteros Flávio, presbítero João Assis e presbítero João Francisco estão com um mandato a vencer. Então faz-se necessário que nova eleição seja realizada. E eu vou usar nessa manhã, assim como fizemos na semana passada, quando tratamos do diaconato, a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde nós vamos aqui analisar os principais artigos que nessa manhã tratam acerca do presbiterato. O capítulo da Constituição que trata desse tema é o capítulo 4. Ele traz o título Oficiais. O capítulo 4 da nossa Constituição é dividido em 3 seções ou 3 partes. A primeira parte é a parte introdutória. Ela nos traz aqui a revelação de elementos que classificam melhor ao nosso entendimento os oficiais da igreja. A segunda seção, ou segunda parte do capítulo 4, ela trata dos ministros do Evangelho, que são os pastores. E a terceira e última seção do capítulo 4, ela trata de uma forma mais específica do trabalho a ser realizado pelos oficiais diáconos e presbíteros. Então eu quero rever com vocês algumas coisas que são muito importantes. O artigo 25, ele nos fala das 3 áreas de atuação onde os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos e pastores, desempenham a sua atividade. São as áreas da doutrina, do governo e da beneficência. Os diáconos, nós vimos semana passada, eles estão diretamente ligados à área da beneficência, mas, de acordo com a nossa Constituição e também observando o relato bíblico do capítulo 6 de Atos, cabe a eles também parte do governo da igreja no que diz respeito à ordem do culto. O capítulo 6 de Atos fala que havia na igreja, na sede de Jerusalém, um transtorno, uma dificuldade. E esse transtorno foi resolvido por meio do ato de beneficência, que foi finalmente resolvido com a escolha de homens para o diaconato. Ao resolver a questão da beneficência, automaticamente a questão da ordem na igreja também foi estabelecida. Então nós podemos falar acertadamente que o diácono, ele é o ministro da beneficência, o ministro da caridade, o ministro do socorro,
e é também o ministro da ordem no culto. Então, o bom andamento da casa de Deus depende exclusivamente dos diáconos. Quanto aos presbíteros, eles estão envolvidos diretamente nas áreas que envolvem o governo da igreja. Os presbíteros fazem parte do conselho. É um grupo de homens eleitos pela igreja para conduzir a igreja nos aspectos doutrinários, fraternos e éticos. Ou seja, além da área do ensino, o presbítero também está envolvido com a disciplina e com o governo da igreja. O artigo 26, ele trata da extensão da atividade dos oficiais. Os presbíteros, eles exercem diretamente o seu trabalho na vida da igreja local, a igreja da qual eles são membros e onde eles foram eleitos. Mas eles também exercem funções no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio, ou seja, nos concílios da igreja presbiteriana do Brasil. Ou seja, o oficial presbítero, ele pode exercer funções em todos os concílios da igreja. Na igreja local, todos os presbíteros vão trabalhar. Nos concílios da igreja, vão estar representando a igreja aqueles que forem indicados ou eleitos pelo conselho para essa função. Por exemplo, o presbitério Vale do Caparaó é o presbitério em que a igreja presbiteriana de Muriaé está inserida, está jurisdicionada, ou seja, nós pertencemos ao grupo de igrejas que fazem parte da região do Vale do Caparaó. Nós temos pelo menos 2 reuniões por ano, uma reunião extraordinária e uma reunião ordinária. A reunião ordinária geralmente acontece no final do ano e o objetivo dessa reunião é ouvir, receber os relatórios, e tratar das questões concernentes aos pastores e aos conselhos das igrejas. Para essas reuniões extraordinárias, quantas acontecerem no ano, ou ordinária, pelo menos uma no ano, os presbíteros participam, mas não todos os presbíteros, porque dessa reunião participa um pastor de cada igreja e um presbítero representante de cada igreja. Então, quando o conselho se reúne, todo final de ano, o conselho faz uma eleição. Dessa eleição é eleito o vice-presidente, porque o pastor é o presidente do conselho. É eleito o vice-presidente, um secretário de atas, um tesoureiro e 2 representantes ao presbitério, sendo que um desses representantes é o titular e outro é o suplente, caso haja necessidade de que haja dificuldade do titular participar de alguma reunião, uma vez que as reuniões nem sempre, ou na maioria das vezes, não acontecem na cidade de origem do presbítero. Então nós temos esses cargos dentro do conselho da igreja a fim de facilitar o trabalho da igreja. O presbítero, todos os presbíteros exercem função na igreja local, mas apenas o eleito pelo conselho exerce a função no presbitério, no sínodo, no Supremo Concílio, porque para essas reuniões conciliares é apenas um pastor de cada igreja e apenas um presbítero representando a igreja, sendo que o presbítero tem o mesmo voto do pastor em todas as reuniões, de maneira que nunca uma igreja vai ser prejudicada. Tem o pastor que a representa e o presbítero que a representa também. O artigo 29, nós vimos também, ele fala que nós não podemos obrigar alguém a ser oficial da igreja. No caso, um homem. O oficialato na Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é para os homens da igreja. Nós entendemos, primeiro, que é bíblico, e segundo, que as mulheres já têm funções em excesso na igreja. Então, essa responsabilidade cabe aos homens, de maneira que não deveria ser nenhum homem nunca constrangido a exercer o oficialato na igreja. Deveria ser um privilégio. Nós vimos semana passada, na carta de Paulo a Timóteo, que aquele que deseja ser um presbítero, deseja ser um diácono, é uma obra excelente, está sendo desejada. Então é muito triste quando um homem presbiteriano rejeita o convite para participar de uma eleição para o diaconato ou para o presbiterato. Então, se você que é homem presbiteriano e participa do estudo nessa manhã,
se o seu nome for indicado, você pode ter medo, porque medo faz parte. Quando nós olhamos para a história de Moisés e Josué, nós ficamos encantados com a liderança daqueles homens. Mas Moisés, quando foi chamado, teve medo. E Moisés arrumou desculpas tentando fugir do chamado de Deus para a vida dele. Após a morte de Moisés, Deus escolhe Josué para suceder a Moisés. E Josué também tem muito medo. Porque, meus irmãos, ser líder, liderar um grupo de pessoas, liderar uma igreja, é uma tarefa muito pesada e muito ingrata às vezes. Porque nem todos apoiam o líder, a maneira como o líder precisa ser apoiado, porque a Bíblia assim o ensina. De maneira que, se você for indicado, eu convido você, que é homem presbiteriano, a lembrar-se de Moisés e de Josué. Eles tiveram medo, mas eles aceitaram o chamado, porque o chamado não é da Assembleia, não é da igreja presbiteriana ou de alguma igreja específica. Cada igreja tem a sua própria maneira de eleger os seus oficiais. O chamado não é do pastor da igreja, o chamado é de Deus para a sua vida. É Deus quem tem chamado homens para o pastorado, para o presbiterato e para o diaconato na vida da igreja, assim como para outras funções, professores da escola dominical, líderes das sociedades internas da igreja. Então não tenha medo. Se o seu nome for indicado, concorra. Eu digo que o conselho, quando recebe os nomes, o papel do conselho é chamar cada pessoa que foi indicada. Daqui uns dias, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Muriaé, vai ser marcada a data para que você faça as indicações daqueles homens que você que é membro da igreja julga serem os mais capazes para serem presbíteros e diáconos da igreja. Então o conselho vai receber esses nomes e vai convidar esses indicados para um bate-papo. E vai anunciar a eles que o nome deles foi indicado por tantas pessoas para disputar a eleição para diácono ou para presbítero. E o conselho fica muito triste quando, ao fazer isso, os homens rejeitam o convite. Não estou pronto. Moisés dizia que não estava pronto. Josué também acreditava que não estava pronto. Meus irmãos, para fazer o trabalho de Deus, nós carecemos totalmente de Deus. Se depender da nossa habilidade, nós nunca estaremos prontos para assumirmos o oficialato na vida da nossa igreja. Então, meu conselho a você que é homem, se seu nome for indicado e o conselho te chamar para conversar, lembra do que ensina a palavra de Deus. É um grande privilégio, é uma grande honra poder servir a igreja. Jesus, o Senhor da igreja, serviu a igreja. Servir a igreja é imitar a Jesus. Então eu e você somos convidados a imitar Jesus por meio do oficialato. Então você que é homem, se for chamado, alegra a nós, membros do conselho. Não diga, eu não estou pronto, porque ninguém está pronto para atender o chamado. Nós dependemos de Deus para nos auxiliar. Não diga que você é inexperiente. Eu sou muito novo, eu tenho pouco tempo de igreja. Nunca será chamado para o oficialato alguém que não tenha pelo menos 3 anos da membresia da igreja. Então, nunca vai ser chamado para o oficialato uma pessoa inexperiente que não conhece as doutrinas da igreja, que não conhece as escrituras, que não conhece os símbolos de fé da igreja. Não fique preocupado acerca da sua condição. Você vai ter à sua disposição a Bíblia, que vai te orientar, a Constituição da igreja e os presbíteros que já estão no conselho para te ajudar no trabalho. Talvez a melhor palavra para motivar você que é homem, se for indicado a não dizer não, e sim a concorrer na Assembleia de Eleição, seja a mesma que nós fizemos semana passada, a leitura do livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Vocês se lembram que Esther tornou-se rainha da Pérsia e ela tinha diante dela uma grande missão. Então Mordecai, seu parente, ele mandou para ela um recado, porque diante daquela missão,
ela como rainha, e tinha o papel de defender o seu povo judeu no momento que estavam sofrendo ameaça de extermínio. Então Mordecai manda para ela o seguinte recado, está em Esther capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada à posição de rainha. Então quem sabe, meu querido irmão, homem presbiteriano, se não foi justamente para esse momento da pandemia que Deus escolheu você. Porque alguém poderá dizer, não, porque nós estamos na pandemia, então a gente está com muito medo, estamos evitando sair de casa, a gente já está assistindo culto online. Isso é uma realidade geral na vida da igreja. Nós, pastores e presbíteros, estamos tomados de muitas limitações. Estamos conduzindo a igreja de forma online, que é uma coisa muito difícil para nós realizarmos. E fazemos visitas àqueles irmãos aos quais é permitido fazer visitas nesse momento de isolamento social. Então, de repente, é para esse momento da pandemia que Deus está chamando você. Então, não use essa desculpa, que está na pandemia, eu tenho que ficar em casa. Nós, pastores e presbíteros em nossas igrejas, mesmo com a pandemia, nós continuamos o nosso trabalho. Então, fica aí esse desafio, observando o artigo 29, ninguém vai ser constrangido. Se você for chamado no conselho e falar assim, eu não quero concorrer, nós não vamos te obrigar, mas ficaremos decepcionados. Porque o maior desejo do homem presbiteriano deve ser o de ser oficial na igreja. Quem deseja essa obra, excelente obra, deseja. Quem diz isso é a Bíblia. Nós devemos desejar as melhores coisas. Não há nada melhor que ser um oficial da igreja. Não há nada melhor do que poder servir a igreja na linha de frente da batalha espiritual. Poder ajudar e socorrer os irmãos na linha de frente. Eu também quero falar sobre o funcionamento do presbiterato como ministério. Assim como eu fiz sobre o diaconato como ministério. Ministério é um meio de trabalho onde os vocacionados numa área de atuação desenvolvem os seus dons espirituais. O conselho é um ministério onde os presbíteros eleitos pela igreja trabalham para atender às necessidades da igreja, referente à doutrina, referente ao governo, referente à administração. Então, o conselho congrega, ele ajunta os presbíteros. E uma vez congregados nesse grupo, passa-se a serem chamados de conselho. Então, o conselho é o ajuntamento dos presbíteros eleitos da igreja para que possam desenvolver as suas atividades pastorais na vida da igreja. Uma vez eleitos os presbíteros, eles se reúnem e fazem uma eleição entre si, dentro do conselho, para que possam eleger os membros da diretoria do conselho, a fim de que a igreja possa ser bem conduzida durante aquele ano. Então, todo ano, o conselho se reúne para fazer uma eleição. Essa eleição pode acontecer no último mês do ano ou no início do novo ano. Um ponto importante também é a presença do presbítero. Semana passada eu falei sobre a presença do diácono. A presença do presbítero. Como que o presbítero é percebido na igreja? Meus irmãos, o presbítero com certeza é um cargo muito percebido na igreja, nem tanto por fazer parte da liturgia, nem tanto por ministrar a Santa Ceia, que é a maior dignidade concedida a nós presbíteros, nem tanto pelo ato de ter que disciplinar algum membro da igreja, mas principalmente pela ação de colocar e tirar pastores do pastorado daquela determinada igreja. É o conselho da igreja que convida o pastor para pastorear aquele rebanho, para pastorear aquela igreja. E é o conselho da igreja que dispensa o pastor quando entende que aquele pastor
não atende mais a igreja e a igreja então precisa de um novo pastorado. Meus irmãos, é um trabalho muito difícil esse trabalho e o presbítero precisa estar acobertado de muita oração, porque o presbítero, com essa função tão importante, que é a de trazer pastores e de demitir pastores, ele precisa se policiar para que duas coisas não aconteçam no seu presbiterato. Uma delas é que ele satisfaça os seus interesses pessoais. Então, um presbítero, ao trazer um pastor para a igreja, ou ao dispensar um pastor, ele não pode atender aos seus interesses pessoais. Por isso que o conselho se reúne e toma suas decisões por meio de voto, quando não há unanimidade. Então, a maioria é a decisão do conselho. E a decisão do conselho, ela é comunicada para a igreja. O conselho decidiu pela vinda do pastor fulano de tal. O conselho decidiu pela saída do pastor Beltrano de tal. Então, é dessa maneira que é feita. Uma forma ética, uma forma coerente, uma forma segura. Então, o presbítero precisa se policiar para que os seus interesses pessoais não tenham peso na escolha ou na saída de um pastor. E o presbítero também não pode permitir que as suas decisões sejam tomadas como resposta a membros da igreja. De repente você, presbítero, entende que você representa quem votou em você. Não, você não representa quem votou em você. Você representa a igreja de Cristo. Você é o representante da igreja. Então você precisa olhar para a igreja. Então nós, presbíteros, eu já fui presbítero regente também, presbítero eleito, quando eu ainda não era pastor, presbítero docente, eu fui presbítero regente na minha igreja mãe, Igreja Presbiteriana de Espera Feliz. E o presbítero regente, ele precisa se policiar acerca dessas coisas para que ele faça sempre a vontade de Deus. Que o presbítero não faça a própria vontade e que o presbítero não faça a vontade dos membros. Que ele faça a vontade de Deus. Para isso, o presbítero precisa estar em sintonia com Deus, em sintonia com a igreja, em sintonia com o pastorado da igreja, a fim de que tudo que ele faça seja para o louvor do nome de Deus. Então, meus irmãos, lembrem-se sempre de orar pelos presbíteros da igreja, porque sobre os ombros deles repousa um peso muito grande. A escolha de um pastor inadequado trará dificuldades para a igreja. A dispensa de um pastor fora da época trará dificuldades para a igreja. A escolha de um pastor e a dispensa de um pastor, segundo a vontade de Deus, vai sempre abençoar poderosamente a vida da igreja. Então, fim da primeira sessão, os artigos principais. A segunda sessão, ou segunda parte do capítulo 4, que trata dos oficiais. Nós estamos tratando aqui da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. A segunda sessão, ela vai tratar dos ministros do Evangelho, os pastores. Não é o nosso caso, nós estamos estudando sobre os presbíteros, o presbiterato bíblico. Então, nós vamos passar para a terceira sessão, que trata dos presbíteros e dos diáconos. Aqui, nós vamos ver o artigo de número 51. Esse artigo de número 51, ele nos mostra com clareza a área de atuação dos presbíteros. Então, eu quero trabalhar com você cada uma destas áreas apresentadas na Constituição da Igreja. A Constituição, ela tentou, de uma forma muito inteligente, especificar o maior número possível e claro de funções na vida de um presbítero. Então, letra A, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. O que significa isso? Meus irmãos, significa que o presbítero nem tudo ele tem que levar para a reunião do conselho. Vamos tratar aqui algumas hipóteses. Primeiro, um membro da igreja está envolvido numa situação
que pode trazer escândalo para o Evangelho, algum pecado que pode vir a tornar-se público e trazer prejuízo para a sua vida, da sua família, da sua igreja, denegrindo o Evangelho na sociedade. Se o presbítero sabe, se chega ao conhecimento do presbítero, ele deve ir a tal irmão e conversar com esse irmão, convencê-lo a abandonar tal atitude. Fazendo isso, ele está cumprindo o ensinamento bíblico. Se teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Conversa com o teu irmão. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Então, nem toda situação que esteja membro da igreja relacionada com o pecado, porque nós pecamos o tempo inteiro, nós somos pecadores, nem toda situação tem que ser levada, pode ser levada para a reunião do conselho. Não tem que ser levada para a reunião do conselho. Então, ele poderá corrigir por meio de administrações particulares, né? Ele vai corrigir e vai levá-lo ao conhecimento do conselho. Olha, irmãos, eu estive reunido no dia tal, com o irmão fulano de tal, aconteceu um problema particular com o irmão, sentei com ele, conversei, nós oramos e ele fez um compromisso com Deus de estar firme. Essa é a informação que eu quero passar a vocês. Ou então, uma outra situação, uma outra hipótese, o membro da igreja está afastado da igreja, está afastado da comunhão. O presbítero, ele pode levar a situação para a reunião do conselho. Olha, nós estou percebendo que o irmão fulano, o irmão Beltrano, o irmão Ciclano afastou da igreja. Nós temos que fazer alguma coisa. Mas o presbítero pode ele mesmo resolver essa questão. Ele não precisa levar para o conselho. Ele pode visitar esse irmão que está faltoso e mostrar a esse irmão a necessidade de que ele restaure a sua comunhão na vida da igreja. E então, na próxima do conselho, ele pode comunicar ao conselho. Irmãos, eu não sei se vocês repararam, mas o irmão fulano, a irmã ciclana estavam meio afastados da igreja. Fiz uma visita para eles essa semana, li as escrituras, conversei com eles e eles se comprometeram a voltar para as atividades da igreja. Uma outra situação muito comum na igreja, um membro da igreja interpela o presbítero num determinado momento do culto, né, para apresentar ao presbítero uma situação, né, para que o presbítero leve até ao conselho uma determinada situação para ser resolvida. Então o presbítero pode, na reunião do conselho, reunir o conselho, irmãos, estou trazendo aqui a queixa do irmão fulano de tal, acerca disso. Como pode o próprio presbítero resolver o problema? Se tiver na alçada dele, se ele tem condições para resolver a questão, pode ele mesmo resolver a questão e na reunião do conselho comunicar ao conselho. Irmão, estou comunicando que eu estive com o irmão fulano de tal após o culto e fez uma queixa assim, assim, assado, e eu conversei com ele, expliquei àquele irmão, àquela irmã, aquela situação e agora ele está entendido daquele caso. Então percebem? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que as coisas funcionariam muito mais rápido, muito melhor, se cada presbítero entender que ele próprio pode agir como oficial da igreja para resolver diversas situações de conflito e pecado, como um pastor que ele é na vida da igreja. Então, ao invés de levar para o conselho discutir o problema, para então montar uma comissão, para a comissão fazer uma visita, por que o próprio presbítero não resolve o problema e leva ao conselho a solução daquele problema que foi apresentado a ele? Então é grande a tarefa de um presbítero. A tarefa de um presbítero é muito pesada. Ser presbítero é muito cansativo. Alguns presbíteros terminam o seu mandato e não querem concorrer, porque é um trabalho muito pesado. A letra B diz assim: auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Meus irmãos, como isso é importante. Principalmente para o pastor quando é recém-chegado na igreja. Quando eu cheguei aqui na igreja de Muriaé, o presbítero Hélio Miranda foi meu companheiro de muitas visitas. E o presbítero Hélio Miranda é o presbítero emérito, ancião de nossa igreja,
e ele conhece Muriaé com a palma da mão. Ele sabe os nomes das ruas da cidade. E o presbítero Hélio Miranda, ele me levou às casas dos irmãos, membros da igreja, aqueles que estavam afastados da igreja, para que eu pudesse realizar visitas pastorais aos membros da igreja, aqueles que estavam ativos e aqueles que estavam ausentes, que estavam afastados da comunhão. Então, alguns presbíteros, eles têm uma maior disponibilidade. O presbítero Hélio está aposentado, é um ancião, então Deus concedeu ele essa graça de poder ter um tempo mais disponível para apoiar o pastorado. Em Espera Feliz, o presbítero Fábio Gripe foi sempre meu companheiro de visitação. No Alto Caparaó, o presbítero Wander Eringer, né? Então, o pastor, por onde ele passa, sempre há um presbítero que tem uma disponibilidade maior. Geralmente, os demais presbíteros nem sempre têm essa disponibilidade. Alguns são aposentados, a maioria estão na ativa, estão trabalhando. Então, eles não têm como estar por conta do pastor. O pastor está por tempo integral da igreja. Então, o pastor sai de manhã, sai de tarde, sai à noite. Então, só alguém que tenha disponibilidade é que pode acompanhar o pastor. Então, eu lembro com carinho do presbítero Wander Eringer, do presbítero Fábio Gripe, o presbítero Hélio Miranda, aqui da nossa igreja, os presbíteros que me acompanharam no início do meu pastorado, no Alto Caparaó, em Espera Feliz, e já há 6 anos aqui na cidade de Muriaé. O nosso conselho é um conselho muito preocupado com a igreja e montou uma escala de visitação dos presbíteros, isso ano passado. Mas nós fomos surpreendidos, o mundo foi surpreendido com essa pandemia. O nosso conselho, no final do ano de 2019, estava preocupado em fazer um trabalho de visitação maciço a cada família da igreja, preocupado em instruir melhor os membros da igreja, em fortalecer a unidade da igreja, e um projeto foi elaborado. Mas iniciamos o ano com muitos distúrbios e em seguida a pandemia, de maneira que o trabalho elaborado pelo Conselho da Igreja, nós não conseguimos colocar ele em funcionamento. Mas isso revela que os nossos presbíteros aqui da Igreja Presbiteriana de Muriaé são homens que têm interesse em servir bem a Igreja de Cristo. E mesmo com as limitações, eles têm se envolvido o melhor possível no trabalho de visitação. A letra C diz instruir os neófitos. Os neófitos são os novos convertidos, aqueles que ainda não conhecem bem a doutrina bíblica. Consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Nós temos presbíteros muito habilidosos em nossa igreja. Na área da pregação, 2 presbíteros se destacam. É o presbítero Ronaldo e o presbítero Bismarck. Na área do ensino, todos os demais presbíteros se destacam. Presbítero Flávio, presbítero João Assis, presbítero João Francisco, todos eles desenvolveram ou desenvolvem atividades como professores da escola bíblica dominical ou em estudos nas sociedades internas. Então, nós podemos falar com certa alegria que nós temos um conselho formado hoje por homens, todos eles têm condições de exercer atividades, alguns mais específicos na área da pregação, mas todos eles já desenvolveram e desenvolvem sempre que é necessário atividades na liturgia, atividades na escola dominical, na sociedade interna. Então, esse artigo C, aqui em Muriaé, nós temos tido a alegria de ter um conselho de presbíteros capazes para comunicar à igreja. A letra D, orar com os crentes e por eles. Meus irmãos, esse trabalho resulta da visitação aos membros da igreja, ou do contato com os membros do dia a dia da igreja. Então, o presbítero, ao perceber que um membro está faltoso, ele fica sabendo o motivo da falta. E se o motivo da falta é enfermidade, ele vai, com certeza, ter disposição para orar por aquele membro e para orar até mesmo com aquele membro,
porque o trabalho de visitação é uma constante e é natural na vida de um presbítero. Porque um presbítero, ele é um pastor na vida da igreja. O texto que eu li para vocês aqui de Atos, dos presbíteros de Éfeso, mostram com clareza. Paulo estava saindo, mas deixava os presbíteros, aos cuidados deles, o pastoreio dos membros da igreja. A letra E. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Meus irmãos, o pastor não tem bola de cristal. Nós sempre temos falado isso. O pastor não tem como adivinhar o que está acontecendo na igreja. Pode acontecer de que situações da igreja não cheguem ao conhecimento do pastor, porque o pastor ele tem a responsabilidade de conduzir as principais reuniões da igreja em que o ensino deva ser ministrado, além do aconselhamento e visitação. Logo, o trabalho do pastor é um trabalho muito exaustivo. Muita coisa pode sim passar despercebida do conhecimento do pastor. Nesse momento entram em ação os oficiais da igreja, em particular os presbíteros. Então os presbíteros têm essa função de informar o pastor da igreja que alguém está enfermo, que alguém está passando por aflição, né? E essas aflições, elas vão além dos problemas familiares e de enfermidades, até mesmo para os problemas dentro da vida da igreja. Pode ser que membros estejam passando por uma situação na igreja de dificuldades em relação a outros membros, ou até mesmo em relação ao pastor da igreja, em relação aos presbíteros, em relação aos diáconos, em relação aos professores, em relação às diretorias das sociedades internas. O papel do presbítero, quando sabedor dessas coisas, é procurar informar o pastor, para que o pastor possa resolver a questão da melhor forma possível. E isso, meus irmãos, o presbítero, ele tem duas formas das quais ele pode agir. E eu tenho tido experiência ao longo do meu pastorado de duas formas de ação de um presbítero. Um presbítero, quando informado por um membro da igreja que está com problemas com outro membro, com um oficial ou com o próprio pastor, ele pode levar o caso na reunião do conselho. Olha, irmãos, estou aqui, o membro fulano de tal fez uma queixa contra o pastor. Coisa mais natural do mundo. Pastor não é perfeito. Ninguém é perfeito. Fez uma queixa contra o diácono, contra o presbítero, contra o professor, contra o membro da igreja. Ninguém é perfeito. Então, o presbítero, ele pode levar uma queixa que ele ouviu na reunião do conselho. Ou ele pode informar ao pastor diretamente acerca daquela queixa. Então, eu tenho, ao longo do pastorado, experimentado essas duas situações. Do presbítero levar para o conselho a insatisfação do membro, ou do presbítero me chamar à parte. Pastor, fulano de tal fez uma queixa a seu respeito, que o senhor não fez visita para ele. Fez uma queixa a seu respeito, que o senhor respondeu de forma ríspida para ele. Essas coisas podem acontecer, irmãos. Elas não vão acontecer nunca por maldade de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um membro da igreja, mas a vida relacional é o tipo de coisa que pode acontecer. Alguns pastores vão ficar constrangidos se o presbítero levar e expor o caso para todo o conselho. Eu, sinceramente, para mim não há dificuldade nenhuma acerca disso. Se alguém tem queixa contra algum presbítero, eu prefiro chamar o presbítero em particular. É uma posição minha. Tem pastor que chamaria perante o conselho. O presbítero fulano, membro da igreja, fez queixa a seu respeito. Eu acho que evitar constrangimento e procurar criar uma situação no conselho da igreja de amizade e companheirismo é sempre melhor. Então, os presbíteros agem de duas formas. Ou eles levam a queixa e expõem perante todo o conselho, ou chamam o pastor à parte e comunica a ele para que ele possa resolver o problema. De um jeito ou de outro, o pastor vai tomar as medidas para resolver aquela situação da melhor forma possível. A letra F. Distribuir os elementos da Santa Ceia. Aqui, meus irmãos, é o grau de dignidade extraordinário que faz do ofício do presbiterato uma obra notável. Então, a ceia do Senhor é o sacramento da maturidade.
Então, logo, o presbítero, ele não só tem a honra de servir os elementos que representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus, como ele também tem a oportunidade de perceber do corpo de Cristo aqueles que não estão fazendo parte de momento tão gracioso, tão generoso, momento que foi instituído não pela Igreja Presbiteriana do Brasil, mas que foi instituído pelo Senhor Jesus, para que houvesse comunhão dele com o seu povo, com a sua igreja. Então, nós podemos falar que o presbítero, o grau de dignidade que ele tem ao ministrar os elementos da Santa Ceia, ele se torna uma verdadeira bênção na vida dos irmãos. Quando ele percebe que determinado irmão ou irmã não participou dos elementos, do pão e do vinho, não quis participar, ficou assentado na hora de receber os elementos, ou quando ele percebe que nos cultos de Santa Ceia sempre determinado irmão está ausente às ministrações da Santa Ceia. Como esse presbítero se torna uma bênção? Comunicando para os membros da igreja que alguém não está tomando a ceia? Não. Confrontando esse irmão. Confrontando com amor. Chegando para esse irmão, para essa irmã e manifestando a preocupação. Eu estive observando nas últimas ceias que você não tem participado. Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Você entende o quão precioso é participar da ceia do Senhor? Que momento extraordinário é esse para a vida do crente? Então, presbítero, o presbiterato é uma obra notável, é uma obra de dignidade muito grande. O presbítero, ele com certeza é alguém que há de se tornar um verdadeiro ministro da reconciliação na igreja, porque a atitude dele poderá fazer com que aquele membro que está afastado de Deus entenda a sua falha, se restaure e volte à sua comunhão plena, participando da vida da igreja, das atividades da igreja e também do sacramento do crente maduro, que é a ceia do Senhor. A letra G fala que o presbítero toma parte na ordenação de ministros e oficiais. E é maravilhoso esse momento. Estender as mãos sobre a cabeça de um futuro oficial, diácono, presbítero, pastor, um líder na obra de Deus, né? Estender a mão dizendo que você concorda com aquela liderança, que você entende que é de Deus, que você se compromete a ombrear, andar lado a lado. A letra F diz: representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio, conforme já disse anteriormente. E aqui uma responsabilidade muito grande. Então, na reunião do presbitério, o presbítero, representante da igreja, ele vai levando consigo alguns documentos. Que documentos são esses? Primeiro, o livro de atas da igreja, para que o presbitério possa analisar as atas da igreja. Se o conselho promoveu alguma injustiça com membros da igreja, se o conselho da igreja procedeu de forma errada em alguma situação, há uma comissão no presbitério, que é a comissão de exame dos atos e das atas dos conselhos das igrejas. Então vai ser vistoriado o trabalho que os presbíteros realizaram no ano na frente daquela igreja. Também o presbítero vai levar o relatório do conselho da igreja, vai levar o relatório de estatística da igreja. E o conselho vai levar um documento muito importante, que é a carta de permanência ou não do pastorado. Se a carta for de permanência, o conselho está pedindo ao presbitério para que vote a permanência do pastor naquela igreja. Porque cabe ao presbitério decidir se vai atender o conselho ou se aquele pastor é necessário no outro campo. Ou, no caso de dispensa, o presbítero representante da igreja leva uma carta comunicando que o conselho dispensou aquele pastor, que entende que aquele pastor não deve mais pastorear para o próximo ano, porque não atende mais a expectativa daquela igreja. O presbitério vai julgar. Se o presbitério julgar que é procedente, vai atender. Se julgar que é improcedente, não vai atender. Se entender que é procedente, o representante da igreja
já tem que ter uma carta pedindo um novo pastor, ou então vai colocar-se à disposição do presbitério para que o presbitério indique o pastor que vai estar naquela igreja no próximo ano. Então, meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande o trabalho realizado por um presbítero. Então, o presbítero é um pastor na vida da igreja. O presbítero é aquele que ajuda o pastor a pastorear o rebanho. É grande a responsabilidade do presbítero. Então, você que é membro da igreja, você que vai votar na assembleia, homens e mulheres que vão votar na assembleia, você vai ter que escolher alguém para o presbiterato. Você pode indicar os nomes dos irmãos que estão vencendo o mandato: presbítero Flávio, presbítero João Assis, presbítero João Francisco. Você pode indicar outros nomes, você pode votar nos nomes dos que estão vencendo o mandato, você pode votar noutros nomes, mas você tem que entender que você está votando num oficial de extrema importância na vida da igreja, porque é o oficial que ajuda no pastoreio do rebanho. Então, observa o presbiterato da igreja para que você possa fazer a eleição mediante a oração e com sua consciência tranquila. Olhando o texto aqui, para encerrar, eu gostaria de fazer umas considerações pessoais com os irmãos presbíteros da igreja, fazem parte do Conselho da Igreja Presbiteriana de Muriaé, com os presbíteros que estão assistindo a esse estudo bíblico e que terão acesso a esse estudo bíblico, olhando a relação que havia entre Paulo e os presbíteros de Éfeso. Eu quero encerrar o estudo nesta manhã, dando 4 conselhos para os presbíteros da igreja e para aqueles que vão vir a tornar-se, por meio da eleição, presbíteros também. Primeiro conselho: compromisso espiritual. Não se esqueça, querido presbítero, que você coopera com o pastor no ensino da igreja, na pregação, na escola dominical, das sociedades internas, na instrução particular dos membros, sabendo explicar as Escrituras, sabendo explicar a crença confessional reformada que nós confessamos, sabendo explicar o sistema de governo que nós professamos também. Então você precisa ter compromisso espiritual, leitura da Bíblia, vida de oração, compromisso confessional, que é o compromisso com a confissão de fé e o compromisso com o governo da igreja. Então você tem que ler a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos maior e menor, o manual presbiteriano. Você tem que conhecer a Constituição da igreja, o Código de Disciplina da igreja, os princípios de liturgia da igreja, os regimentos internos dos concílios da igreja. Eu quero convidar você também a ter um compromisso fraternal. Então, compromisso espiritual, compromisso confessional, compromisso com o governo da igreja e o compromisso fraterno. O compromisso fraternal ele consiste em quê? Primeiro, na presença regular nas atividades de culto, no templo, nas casas e, nesse momento, online. Porque se você, presbítero, deseja que a sua igreja cresça, você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Porque se você não participa das atividades no templo, se você não participa das atividades nas casas, se você não participa das atividades online, que exemplo você tem sido para motivar os membros da igreja a participarem das programações da igreja? Eu também quero que você esteja atento ao seu compromisso financeiro com a igreja. Seja fiel, dizimista e ofertante. O conselho da igreja é quem administra as finanças da igreja. Geralmente, o tesoureiro é um dos presbíteros da igreja. Então, você que é presbítero, precisa ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Porque como você vai ter autoridade para administrar as finanças da igreja, os dízimos e ofertas daqueles que são fiéis, se você for infiel? Eu também quero desafiar você em relação ao seu compromisso com os membros da igreja. Visite os membros da igreja. Nós estamos numa pandemia. Ok, sem problema. Envie mensagens. Mensagens por escrito, mensagens de vídeo.
faça-se presente nesse momento pelo qual nós estamos passando. Que os membros da igreja possam dizer que durante a pandemia receberam ligação não só do pastor, mas também dos oficiais diáconos e principalmente dos oficiais presbíteros da igreja. Tenham disposição de orar por aqueles que estão enfermos, de visitar os enfermos da igreja. O presbiterato é uma obra notável. O presbítero é pastor na igreja local. O presbítero ajuda o pastor da igreja no pastoreio da igreja local. Quando Paulo se despede daqueles presbíteros, a expressão aqui, não vereis mais o meu rosto, no versículo 25. E no versículo 38, eles estavam tristes e choraram, porque Paulo dissera que não veriam mais o seu rosto. Meus irmãos, o pastor, ele passa na igreja por um tempo. Em Alto Caparaó, na terceira igreja, eu estive 5 anos. Em Espera Feliz, eu estive 9 anos. Aqui eu estou há 6 anos. E depois de um tempo, o presbítero, o pastor vai para um novo campo de trabalho. E ele não vê mais o rosto dos presbíteros. A gente tem contato no presbitério. Não é como naqueles dias que Paulo principalmente estava falando, porque ele iria para Roma e sabia que ia ser morto. Mas nós muitas vezes perdemos o contato com a maioria dos presbíteros com os quais nós lidamos, nas igrejas pelas quais nós passamos. O desejo, meu coração, aqui na igreja presbiteriana de Muriaé, é que quando chegar o tempo de nós nos despedirmos dos nossos presbíteros aqui, que nós possamos fazer com muita alegria e com um sentimento de saudades, que a gente possa ir embora para um novo campo de trabalho, levando os irmãos aqui boas lembranças. E deixar aos presbíteros da igreja local boas lembranças do nosso pastorado. É muito bonito quando nós olhamos esse capítulo de Atos, a relação de Paulo com os presbíteros. A relação do pastor com os presbíteros, ela não precisa ser uma relação de difícil relacionamento, de dificuldades. Ela pode ser uma relação amistosa, amigável, uma relação fraterna, uma abençoada relação. Então, louvo a Deus pelo conselho de nossa igreja, por esses 6 anos que temos estado juntos aqui. Esse ano teremos, se Deus permitir, a eleição de novos oficiais presbíteros, e permita Deus que quando nós nos despedirmos de vocês, presbíteros da igreja, que nós possamos despedir com a mesma alegria que Paulo se despediu dos presbíteros de Éfeso. E, irmãos queridos, membros da igreja, que vocês estejam orando. Nós vamos ter ainda outros estudos, vamos comunicar sobre o diaconato e presbiterato, mas eu creio que vocês já estão bem instruídos. Orem, clamem a Deus sabedoria, para que vocês façam as indicações e votem nos nomes daqueles que vocês entendem, mediante oração, que são aqueles que Deus chamou para serem presbíteros na igreja presbiteriana de Muriaé. Vamos abaixar a nossa cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, graças damos a Ti nesta manhã, porque fizemos uso da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil para olharmos atentamente os artigos da nossa Constituição sobre o presbiterato, a fim de motivarmos os irmãos que são presbíteros a continuarem desejosos de permanecerem nessas funções, e também de motivarmos aos homens da igreja para que desejem o presbiterato. Abençoa os membros da igreja, que possamos ter nomes de muitos homens indicados pela igreja, para que a igreja possa fazer a eleição firmada no Senhor, escolhendo atentamente aqueles homens que julga mais capazes, e que nós possamos, ó Deus, experimentar com alegria a paz e o crescimento na vida do povo do Senhor. Deus bendito, muito obrigado. Nós oramos a Ti no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. À noite, nós estaremos juntos novamente e vamos falar de um tema muito importante. Esgotamento físico, emocional, espiritual. Quando o crente chega ao limite, o que fazer?
Então, gostaria que você estivesse compartilhando com seus amigos e logo à noite que você estivesse conosco participando do culto a partir das 19 horas. Amém? Deus abençoe sua vida.